A paz do Senhor, caros irmãos, tudo bem? Como que você está? Espero que vocês estejam bem. Eu quero hoje meditar um pouco com vocês, louvado seja, sobre Nicodemos, quando ele vai se encontrar com Jesus. Louvado seja. A palavra de Deus se encontra no livro de João, capítulo 3, o versículo 5, eu vou ler outros aqui também. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O versículo 6 vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O versículo 12 vai dizer: se vós falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vós falar das celestiais? Nicodemos foi ter de noite com Jesus, foi se encontrar com ele. Nicodemos, nós sabemos aí que ele foi, louvado seja, mestre, assim Jesus Cristo falou. Nicodemos, ele foi príncipe dos judeus. Nicodemos, traduzindo para os dias de hoje, vamos colocar um homem aí formado em teologia, um homem de letra, um homem que conhece as Escrituras Sagradas, um homem que sabe os mandamentos, um homem que tem a sabedoria, adquiriu uma sabedoria aí, porém ele não estava vivendo em espírito, porém ele precisava nascer de novo, assim Jesus Cristo falou para ele. E muitos de nós hoje em dia sabemos das Escrituras Sagradas, sabemos ler, sabemos escrever, sabemos o que é certo e errado, e muitas das vezes nós não entendemos, louvado seja, quando Deus começa a falar em espírito com nós. Isso mesmo, nós deveremos entender, porque Nicodemos não estava entendendo. Jesus estava explicando para ele que é necessário ele nascer de novo. E ele falando, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar ou nascer de novo, entrar no ventre de sua mãe para nascer? Louvado seja o nome do Senhor. Ele não estava entendendo, só que ele viu os sinais, ele viu que Jesus estava fazendo um milagre. E ele falou, louvado seja, que ninguém pode fazer aqueles sinais se Deus não for com ele. Então ele viu que teve sinais, ele contemplou, só que ele não estava entendendo. Eu também quero deixar aqui, louvado seja, fica em 1 Coríntios, o seu capítulo 2, e o seu versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nicodemos, um homem, estava vivendo uma vida natural. Ele tinha, louvado seja, um conhecimento das Escrituras, porém não tinha o Espírito Santo. Ele, louvado seja, precisava nascer de novo. Ele precisava nascer de novo. Quantos hoje não precisam nascer de novo? Quantos? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, louvado seja, ele vem nos explicando que é necessário nascer de novo. Louvado seja. Nicodemos fica ali pensando como que pode. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele vem nos explicar. Eu tenho aqui no livro de João, seu capítulo 1, o versículo 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso mesmo. Deus deu poder, Deus deu autoridade, Deus lhe dá o Espírito Santo para aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O próprio Jesus Cristo está dizendo para ele que é necessário nascer de novo. Eu lembro que Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele veio aqui, louvado seja, na terra, e ele cumpriu, louvado seja, a lei. Porém, Jesus, ele é a lei, nós sabemos disso.
Jesus, ele veio em obediência e veio como exemplo, mostrando para Nicodemos, mostrando para todos que ele veio, louvado seja, para ser batizado. Ele foi até as águas. É necessário nascer da água e do Espírito. Água e Espírito. Jesus Cristo foi batizado nas águas. Depois que Jesus Cristo foi batizado nas águas, veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Assim é na nossa vida também. É necessário crer, é necessário ser batizado para herdar o reino de Deus. Louvado seja. Lucas vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, Marcos, melhor dizendo. Marcos diz, no seu capítulo 16, o seu versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É necessário crer, é necessário ser batizado para que você venha herdar o reino de Deus. Assim Jesus explicando para Nicodemos, com a sabedoria dele, com ali, louvado seja, o conhecimento das Escrituras, porém precisava ser auxiliado e precisava ser auxiliado pelo Espírito Santo de Deus e precisava, mesmo sabendo, precisava aprender cada vez mais com Jesus Cristo. Assim somos eu e você. Nós também precisamos ser, louvado seja, orientado por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para herdar o reino de Deus, é necessário nós ter vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ali ele estava, glória a Deus, dizendo que é necessário, louvado seja, é necessário nascer da água e do Espírito. Se eu vos falei coisas terrestres e não crestes, como você vai crer se eu começar a falar das coisas espirituais? Porque as coisas espirituais, louvado seja, nós temos que estar em espírito para que nós venhamos a entender. Louvado seja. Quando está falando, louvado seja, da carne, muitas das vezes, ou dizendo melhor, quando Jesus está falando, louvado seja, de coisas terrestres, muitas das vezes Jesus estava falando em parábola para que os discípulos viessem a entender. E muitas das vezes eles ainda vinham com dúvida, muitas das vezes eles não entendiam. E é necessário nós estarmos, louvado seja, sendo guiado, orientado por Jesus Cristo. Nicodemos foi guiado. Nicodemos, ele ali, louvado seja, estava sendo guiado. E ali, louvado seja, Nicodemos ficou com aquilo na cabeça. Como pode isso? Jesus falou assim: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Vocês estão entendendo? Então isso mostra que tem muitas pessoas que às vezes é mestre, ou seja, sacerdote, ou trazendo para cá agora para o mundo real, né, atualizado. Hoje é pastor, é bispo, hoje é dirigente, hoje é alguém que está na liderança de alguma coisa e muitas das vezes não sabe disso. Muitas das vezes não conhece, muitas das vezes não está vivendo em espírito. Viver em espírito é você, louvado seja, ser batizado, louvado seja, você estar andando em espírito em todos os momentos em sua vida, para que você venha aí, louvado seja, entender o que Deus está dizendo, porque Deus está falando conosco em espírito, e nós temos que estar em espírito, para que nós venhamos entender o que Deus tem a nos dizer. Que você venha meditar, louvado seja, que você venha ficar com essa palavra de meditação, onde Jesus Cristo, ele ensina Nicodemos. Nicodemos, louvado seja, conhecia a palavra, porém não estava vivendo a palavra. Nicodemos precisava, louvado seja, ser batizado com o Espírito Santo. Muitos ainda não são batizados com o Espírito Santo e precisa ser batizado. Louvado seja o nome do Senhor. Que você venha aí, louvado seja, nascer de novo, se você não nasceu. E você venha aí, crer em Jesus, que você venha ser salvo, que você venha ser batizado. Louvado seja, quem crer e for batizado será salvo. Louvado seja, mas quem não crer será condenado. Assim diz a palavra de Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.